Glória a Jesus. Abram em Mateus 25, irmãos. Glória a Jesus. No verso 1, é a parábola das 10 virgens. Glória a Jesus Cristo. Mateus 25, verso 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5? As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Jesus. Interessante, né, irmãos? Que, de novo, o Senhor Jesus usa essa palavra: eu não te conheço. Né? Então, muitas vezes o Senhor Jesus falou dessa forma. Muitos que se acham cristãos, que acham que estão servindo a Deus, naquele dia vão ouvir: eu não te conheço. Já pensou, irmãos? E é interessante, né? Essa figura, essa parábola, ela começa dizendo assim, ó: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro. Então está falando de cristãos aqui. Não está falando de 5 cristãos e 5 mundanos. Está falando de 10 cristãos. Estão ao encontro e buscando a Jesus. Né? A palavra do Evangelho diz que nós estávamos mortos, na escuridão. Não é isso? Que nós éramos imundos, pecadores, desviados, inimigos de Deus. Mas a figura aqui descreve o cristão de que forma? Como uma virgem. Não é isso? E por que isso? A virgem é a figura da pureza. A virgem é a figura de alguém que não está contaminado. Por quê? Porque quando esse cristão se encontra com Jesus, ele é feito uma nova criatura, ele nasce de novo. Não é? E aí, a parábola está dizendo que 5 delas procuraram viver uma vida de forma que as lâmpadas delas estivessem cheias de azeite. Não é? E o azeite aqui é o Espírito Santo. Então, a pessoa ser cheia do Espírito Santo, ela não vive a vida dela de qualquer jeito. Não é? Quando diz aqui que todas dormiram, é que todas estavam tranquilas, descansaram. E tem muitas pessoas que estão em perigo e estão descansando, estão relaxados, né? Então a palavra, ela está mostrando para a gente que elas tinham lâmpadas. A lâmpada é a palavra. A luz que ilumina os nossos caminhos. Não é mesmo? O Espírito Santo é que faz com que a palavra seja executada. Não é? Glória a Jesus. Elas eram virgens. Então tiveram um encontro com Jesus. Receberam a justificação de Jesus. Mas não perseveraram todas, só 5 delas perseveraram. Né? Então a gente vê, irmãos, o quanto é importante, né, a gente compreender o Evangelho e entender que a nossa vida é uma vida de perseverança, é uma vida de prudência, é uma vida de buscar a Cristo enquanto se pode achar. Não é? Deixando que a palavra entre e faça o trabalho dela dentro de nós, na nossa consciência, nos nossos pensamentos, não é? E aí, isso vai fazer com que mude a nossa conduta, a gente passa a ser diferente do que nós éramos na nossa velha criatura. O passar do tempo,
A perseverança é o que transforma o cristão, né, irmãos? Então aqui nós vemos que elas saíram para comprar na última hora, e não vai ter essa última hora, não tem aviso, né, irmãos? Quando vier as trombetas, quando se ouvir o sinal, não tem mais tempo, né, irmãos? Então a palavra é clara em hoje, mais uma vez, nos motivar a estar sempre cheios da sua palavra. Da palavra do Evangelho, cheios do Espírito Santo. Glória a Jesus. E aí, irmãos, vamos continuar a leitura, que também tem mais uma parábola aqui. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo sua capacidade. E ausentou-se para longe, e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 e trouxe-lhe os outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5, e eis aqui outros 5 que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Chegando também o que tinha recebido 2, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles granjeei outros 2. E disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas aonde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e, quando viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai-o, pois, o servo inútil, nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger? Glória a Jesus. Então, irmãos, a gente vê aqui uma outra figura, né? Talento aqui nessa época, não é o talento de hoje, não é o talento do Vitor aí só, né? Também é, né? É um dom que ele tem granjeado, está crescendo, né? Mas nesse sentido aqui do talento, se fala em riqueza, né? Em dinheiro, não é? Era uma forma como eles falavam, né? Do dinheiro. Tanto que ele usa aqui esse exemplo do dinheiro de dar aos banqueiros, né? Então o que a gente vê aqui, irmãos, é que o que nós temos de espiritual, o que nós temos de dom, aquilo que nós hoje manifestamos, que é relacionado ao reino dos céus, seja evangelizar, seja louvar, seja pregar, seja orar, interceder, seja visitar, seja amar, seja procurar a reconciliação, procurar o amor, a união, seja ensinar. São tantos os talentos, são tantas as coisas que Deus nos dá. Quando nós temos um encontro com Jesus, não tem um que não receba talentos. Não existe, né? Então ele mostra alguns níveis, né? Um recebeu 5, um recebeu 2 e um recebeu... Era segundo a capacidade de cada um, né, irmãos? E não se preocupa em ficar dando nome para o talento. Que talento que eu tenho, né? Se preocupa em entender a palavra, se preocupa em entender a vontade do Pai e se aplicar em fazer o que é certo, o que é bom. Se preocupa em perseverar em comunhão, em perseverar em oração. Se preocupa nisso. E Deus vai te usar com esse talento, vai te fazer um trabalhador do reino de Deus. Seja na sua casa, não é? Na sua família, onde você estiver. Ele vai te usar. E naquele dia, o pouquinho que você acha que você tem vai ser dobrado de valor, que nem aconteceu aqui, né? Eles dobraram o valor daquilo que eles receberam. Então eles trabalharam com aquele valor e aquele valor foi multiplicado. A palavra nos ensina que dele vem o querer e o efetuar. Tudo vem dele, né, irmãos?
Então, nós temos que deixar Jesus agir em nossas vidas. E as coisas vão acontecer. Então, o que prova é que esse homem aqui, ele diz o quê? Esse que recebeu um e não granjeou nada. Olha, eu sei que o Senhor é, como ele diz aqui, né? Vamos usar as mesmas palavras aqui, ó. No verso 24. Mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, e que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é? Aqui está falando, dando um exemplo de alguém tímido. De alguém que, mas e se eu fizer errado? Mas e se eu... E aí fica nesse e mais, e aí a pessoa se esconde. Então a pessoa não consegue dar fruto, porque ela é uma pessoa que é uma pessoa apagada. Ela conhece o Senhor, ela conhece a palavra, mas não dá fruto, não progride. Pessoa sem disposição, sem ânimo, não é? Então é uma pessoa que, eu acho que eu não sei falar, eu não sei isso, eu não sei aquilo, e fica com timidez, né? E não deve ser assim, né, irmãos? Porque naquele dia, a palavra fala de uma palavra difícil de falar, uma palavra estranha para nós, né? Que é o galardão. Então, ele fala de colocar sobre os bens, né? Então, nós sabemos que nós somos cordeiros de Cristo. É difícil dizer isso, mas haverá uma entrega de galardões, né? De prêmios lá no céu, né, irmãos? Então, de alguma maneira, é o que ele diz aqui, olha, o que eu dei para você, até o que eu te dei vai ser tirado, porque não era teu, né? Então imagina só, você um dia ter sobre as suas mãos algo poderoso de Deus, depois perder isso e ainda perder a vida eterna, né? Então, a palavra nos motiva hoje, irmãos, a procurar sermos usados por Deus, né? No capítulo 24, aliás, vamos em Lucas 12, é o mesmo texto, irmãos. Lucas 12. Tem essa passagem também em Mateus 24, mas pela descrição aqui, eu acho melhor a gente ler essa parte. Lucas 12, verso 35. Na minha Bíblia tem um título, A Vigilância. Todos acharam? Estejam, capítulo 12, verso 35, tá? Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sedes vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando ele vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, o achar vigiando. Em verdade eu vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e, chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isso, que se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Portanto, estáis vós também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imaginais. Então aqui ele está falando de ser vigilante. Ele dá o exemplo de um servo, de um trabalhador. O seu senhor saiu para uma festa. Aqui ele usa o exemplo de uma festa de bodas também, né? E o servo precisa estar preparado para receber o seu senhor em casa quando ele voltar. Então ele dá o exemplo como se isso fosse uma coisa bem comum. Então eu acredito que nessa época, os homens, os senhores, né, eles saíam para as jornadas e deviam ser jornadas cansativas, né? Não era como entrar num carro com ar-condicionado, GPS, né, e ir tomando uma aguinha mineral daqui até Minas Gerais, né? Mas eles subiam num cavalo, andavam a pé, no camelo, né? Então, quando eles chegavam em casa, chegavam exaustos, então o servo estava preparado ali, esperando eles chegar. Quando percebia o barulho, já corria lá para abrir. Então, ele dá o exemplo, olha, que seja como esses servos, né? Então, o nosso Senhor é muito mais importante, né, irmãos? Então, nós reconhecemos que somos servos de Deus, né, nos colocamos assim, ainda que Ele é bom e nos chame de amigo, ainda que Jesus é bom, né, que o Pai é bom e nos chame de filhos, né, nós nos colocamos como servos de Deus. Então Ele quer, quando Ele vier buscar a igreja, encontrar a gente trabalhando.
E não a gente acomodado, né? Mas trabalhando. Trabalhando para se santificar, trabalhando para ser útil para o seu irmão, trabalhando para vencer os seus pecados, as suas paixões, trabalhando para que você seja luz, para que Deus venha refletir a sua luz em você, para que outras pessoas venham ser salvas, né? Glória a Jesus. Então, nos ensina a sermos vigilantes. E a sequência do texto, irmãos, verso 41, olha que interessante. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? Então, a dúvida dele, é só para quem é cristão ou essa palavra é para todo mundo? Né? Irmãos, não tem como alguém seguir a Cristo e ser vigilante se não for cristão. Né? Isso aqui é para o cristão, né, irmãos? Verso 42. E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Em verdade eu vos digo, que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração: O meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo, no dia em que não espera, e numa hora em que não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, e nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Jesus. É uma graça maravilhosa, é um amor maravilhoso, é uma esperança incrível, maravilhosa, espetacular. Mas ela vem junto com um compromisso do negar-se a si mesmo, de carregar todo dia a sua cruz e seguir Jesus, né, irmãos? Então, quando ele pergunta assim, é para nós cristãos ou é para todo mundo isso aí? Não. Todos vão ser cobrados naquele dia, mas o cristão vai ser maior. A cobrança sobre o cristão é maior. Por quê? Porque ele recebeu muito. Irmãos, nós recebemos uma palavra da vida, nós recebemos a luz, nós andamos não tateando para não cair no abismo. Nós temos luz para andar, nós temos o Espírito Santo. Então a cobrança, o nível de exigência sobre nós é maior. Naquele dia vai ser maior do que aquele que não teve o que nós temos. Né, irmãos? Então a palavra diz: E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Estou no verso 48, no finalzinho. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, irmãos, ao mesmo tempo que você recebeu um alívio muito grande, e a palavra é muito clara em dizer, né? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ninguém pode dizer que Jesus colocou uma carga pesada e que agora está difícil, e isso e aquilo outro. Pelo contrário, é muito melhor viver com uma esperança de vida eterna, sabendo que sobre nós não haverá morte, não haverá condenação, do que viver olhando para o relógio, sabendo que uma hora ou outra vai bater as botas e vai abraçar o maligno, né? Pela eternidade. É muito melhor ter a confiança de andar com Jesus, é muito melhor saber que tem um Espírito que te conduz, um Espírito que te ajuda e que intercede por você, do que você ficar nas mãos do maligno. Então é muito melhor. Mas é fato que a sua carne quer as coisas dessa vida. E existe uma luta e você tem que batalhar essa luta. Jesus te deu todas as armas. Te deu escudo, te deu armadura, te deu o Espírito Santo. E você vai vencer. Né? Se você diz que não vai e que não consegue, é porque você está dizendo que Jesus não é capaz de te ajudar. Né, irmãos? E Jesus, ele é capaz. Ele já fez tudo, né? Agora é muito pouco. Na nossa parte é muito pouquinho, né? E ainda que você erre, querendo fazer o bem, você vai receber misericórdia. Errou, mas tentando fazer o bem. Né? O que não dá é cruzar os braços, é desanimar, é voltar para trás. Isso não dá. Glória a Jesus. E ele diz assim, verso 49. Vim lançar fogo na terra. E que mais eu quero se já está aceso? Que coisa, né? Então, depois de uma exortação dessa, que eu digo assim, olha, para o cristão, né, vai ser colocado uma cobrança maior naquele dia. Mas no dia de hoje, a nossa esperança ela é maior do que a nossa luta. Ou seja, ela tem que sobressair. Mas ele vem dizendo o quê? Né? Que ele veio lançar fogo na terra. O que mais quero se já está aceso, né? O fogo já pegou, né? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo. E
Como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidai-vos que vim trazer paz à terra? Não. Vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, em 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, e a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo? Que uns irão crer em Jesus, e vão tomar posse, não é? E vão viver essa vida aqui que o Senhor Jesus propõe para todos nós. Com galardão, com prêmio, com vida eterna, abundante, não é? Mas não tem jeito. Você só vai conseguir conviver estando separado. Ele veio trazer essa separação. Você é separado. Separada do mundo, separado do mundo. Você vive uma vida em Cristo Jesus. Uma vida de santidade, uma vida de verdade, de luz, de justiça. Separado do mundo, não é junto do mundo. É separado. Então, tem tribulação? Tem. Vai ser difícil? Sem dúvida. Mas essa vitória é garantida. Jesus já venceu essa vitória. Você só tem que permanecer nela. Você só tem que buscar. Por quê? Porque Ele te deu aquilo que você pode carregar. Ele não te colocou 20 talentos, sendo que você só podia granjear 1. Ele te deu aquilo que você pode. Creia nisso, que Ele é justo, que Ele é fiel. E ainda por cima te mandou o Espírito Santo. E vai te ajudar, né, irmãos? Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos para 1 de Coríntios, capítulo 9. Verso 24. Aqui o apóstolo Paulo, ele está falando sobre os irmãos da igreja de Corinto cuidarem melhor dos apóstolos, das pessoas que trabalhavam ali pelo evangelho, né? E ele começa a fazer ali uma defesa do apostolado dele, dos direitos que ele tinha. E aí ele começa a explicar que ele fazia aquilo porque ele sabia que aquilo para ele era uma obrigação. Vamos ler, vai. Verso 16 em diante. Porque se anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se eu não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio eu tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Porque sendo livre para com todos, me fiz servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se eu estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. Então, os irmãos percebem que para o apóstolo Paulo ficou tão claro, mas tão claro a vida em Cristo, que ele entendeu que a vida dele era servir a Deus. Então ele falou, eu sou livre, eu entendo que Jesus me libertou, mas eu me coloco por servo, e eu faço de tudo pelo evangelho. Quando eu estou no meio dos judeus, eu vou comendo pelas beiradas no judaísmo para levar eles para Jesus. Quando eu estou no meio dos gregos, dos romanos, dos gentios, dos pagãos, eu vou ali comendo pelas beiradas e levo eles para Cristo, né? E vou fazendo desse jeito, eu vou criando alternativas, mas o meu trabalho e a minha vida é fazer tudo levar a Jesus Cristo. Então você está no seu trabalho, você acha que você só está lá fazendo informática, né? Você acha que você está lá cuidando de uma casa, cuidando de alguma coisa, de algum negócio, vendendo, né? Negociando alguma coisa do seu patrão. E na verdade ali você tem uma grande oportunidade de levar Jesus para aquelas pessoas. Na sua casa, onde você estiver. Porque o apóstolo Paulo fez isso. Ele falou, onde eu passei, eu fiz de tudo o que eu podia para levar as pessoas para Jesus. Não é? Verso 23. E eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante
dele. Então ele sabe o que o evangelho significa. Evangelho, lembrando, né, tem um significado, é boas novidades. Ele quer ser participante das novidades de Jesus, que é a vida eterna, que é um corpo glorioso, um corpo incorruptível, num lugar onde não há pranto, não há dor. Ele quer ser participante, então eu faço de tudo para eu alcançar, né? Aquilo que eu prego, aquilo que eu falo, eu também participar. Aquilo que eu anuncio, a esperança que eu declaro, ela também tem que ser viva na minha vida, né? Verso 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Então, ele usa a figura de uma disputa humana. E essa figura ela é muito boa. Porque quando a gente olha os atletas, pode ser qualquer atleta, pensa em qualquer um aí. Hoje em dia tem atleta até de videogame. Né? Virou esporte. E cada hora eles criam um esporte novo. Né? O que o atleta faz para ganhar uma medalha lá nas Olimpíadas? Ele acaba com a vida dele. Acaba com a vida dele. É só aquilo ali que ele vive todos os dias da vida dele. Ele acorda pensando nisso e dorme pensando nisso. Para ganhar uma medalha, e ela é incerta, não é certo que ele vai ganhar. Ele pode dar o máximo de si, não é certo que ele vai ganhar. Ele vai viver ali batalhando, buscando todas as maneiras de vencer. Para quando chegar naquele dia, talvez ele vença. E quando ele vence? É uma medalha que muitos depois na velhice vendem, para conseguir ter um pouquinho de sossego na velhice. Né? E eles perdem saúde, o convívio com a família, estão muitas vezes com desgaste nos ossos, nas juntas, né? Glória a Jesus aí pela vida do nosso irmão Everaldo, que ganhou umas juntas novas, né? Umas cartilagens novas. Mas, irmãos, para vencer na vida, e uma vida passageira, temporária, né? E só um que leva. E o Senhor Jesus diz assim, olha, a minha casa ainda tem espaço, né? Eu quero a minha casa cheia. Quero a minha casa cheia, está faltando gente aqui, vai buscar. Continua pregando. Então, o amor de Cristo é um prêmio que não envelhece, que não derrete, que ninguém rouba. É muito mais do que uma medalha. Né? Os atletas se matam para conseguir. E aí, você que é cristão, vai ficar dando desculpa? Não vai, né? Então, a palavra diz, correi de tal maneira que alcanceis. Verso 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. E eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Tá vendo, irmãos? Então, os irmãos acham que o apóstolo Paulo, com todo o dom e com tudo que Deus operou na vida dele, ele pensava em tirar férias? Né? Os pastores por aí tiram férias, irmãos. Tira férias da igreja. Recebe férias, 13º, irmão. Né? Você acha que o apóstolo Paulo tirava férias? Irmãos, ele faz de tudo e o medo dele é de ser reprovado. Ele sabe o peso que é, porque o prêmio é muito alto. A graça, o amor, a vida eterna é algo grandioso. É o que nós temos que agarrar com todas as nossas forças. Glória a Jesus, né? E é um prêmio que não envelhece, irmãos. Não envelhece, não fica chato. O céu não vai ficar chato, irmãos. Você não vai enjoar de lá. Você não vai enjoar. É um lugar maravilhoso, né, irmãos? Pode crer, né? Pode crer. Glória a Jesus. Irmãos, tem 15 minutos ainda. Se aquele relógio ali está certo, né? Vamos para Filipenses, capítulo 3. O título da minha Bíblia, Tudo por Cristo. Verso 1. Filipenses 3, verso 1. O texto já fala muito, né? Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão ou cortadura, né? Ou seja, se protejam da lei de Moisés, se guardem da lei, né? Guardai-vos da cortadura, da circuncisão. Verso 3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne.
ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, como esterco, né, na tradução de alguns, para que possa ganhar. Então, para que eu possa ganhar a Cristo, eu reconheci a minha vida, o que eu era, o que eu possuía, o que eu tinha, o que eu podia ser, como nada, não é? Para que eu possa ganhar a Cristo. Por quê? Porque é pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Glória a Jesus. Então, irmãos, o que você tem é algo excelente. O Evangelho, eu coloquei papel aqui, mas ele está grudado, aí eu puxo, vem 1 metro de papel. Glória a Jesus. O Evangelho é algo excelente. Excelente. Não é? É o que ele diz aqui, ó, no verso 8. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então, por causa do Evangelho, por causa da vida eterna, da esperança da salvação, não importa o que ele tinha, ele perdeu tudo. Ele largou família, ele largou os projetos da vida dele e foi servir a Cristo, né? Verso 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela... Então alguém pode dizer assim, não, ele está falando só contra a circuncisão. Não, ele está falando contra a lei. Ele está falando assim, larguem o judaísmo, larguem isso. O judaísmo é para quem confia na própria carne. Eu não confio na minha carne. Não confio na minha carne, eu confio em Jesus. Pela excelência do conhecimento dele, como eu sei que eu preciso aprender muito dele, eu larguei tudo para trás e vou me dedicar nisso aqui. Porque isso aqui é o que me garantirá a vida eterna, né? E ele é bem claro em falar contra a lei aqui. Por isso que ele foi morto, né? O apóstolo Paulo foi morto, acusado, perseguido pelos judeus por falar contra Moisés, né? Glória a Jesus. Verso 10. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição entre os mortos. Glória a Jesus. Então, irmãos, os irmãos veem que ele tinha uma vida de propósito, racional, né? A gente tem que ser assim também. Desse jeito, irmãos, racionais, né? Pensando naquilo que pode nos dar a vida eterna. Glória a Jesus. Verso 12. E não que eu já tenha alcançado, ou que eu já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque, por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Glória a Jesus. Então veja, o apóstolo Paulo, ele não tirava férias não, irmãos. Ele não sossegava, não. Vou tirar uns dias para eu relaxar. Eu ando muito estressado, tá me dando um burnout. Preciso molhar meu pé na água, né? Preciso de um sossego porque eu estou muito cansado. Você acha que o apóstolo Paulo disse isso? O apóstolo Paulo disse, eu não posso perder tempo, porque eu nem acredito que eu estou salvo já. Mas eu prossigo para o alvo, ao prêmio da soberana vocação. Glória a Jesus. Verso 16. Mas, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz, não querem sofrer. Não querem sofrer. Então eu digo chorando por quê? Porque eu preguei, eu amei, eu batalhei pelo evangelho para levar para eles a vida eterna, né, irmãos? E é o que ele está dizendo. Eles são inimigos da cruz porque amam esse mundo. Amam o mundo, que é o que o mundo dá.
automaticamente não toma posse da cruz. Não mortifica nada. Não mortifica nada, não é capaz de mortificar nada. É um inimigo da cruz. Não é? E aí ele vai dizer, verso 19, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre. O que é o ventre? É as próprias vontades. O Deus da pessoa é a própria vontade. Não, eu estou com vontade de fazer. E aí a pessoa se justifica, mas Deus é amor. Não, mas Deus, Ele quer a minha felicidade. Eu vou fazer aquilo que me dá felicidade porque Deus é bom. Então ele cria uma lei, ele cria algo dentro de si, cria um Deus dentro dele, e o Deus dele é o ventre dele, é a vontade dele. É um Deus feito para agradar os desejos dele, né? Então, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sustentar também a si todas as coisas. Irmão Luiz, você vai ter um corpo igual ao de Jesus. Você quer nisso, irmão? É promessa de Jesus. Assim como ele é, nós seremos. Se dói alguma coisa no seu corpo, irmão, e nos irmãos também, a nossa irmã Maria Janice também estava com a coluna meio torta, né? Irmãos, é por tempo limitado. Jesus virá buscar a sua igreja e nós iremos com ele. Creia nisso. Persevera, que essa palavra traga ânimo, irmão. Para o irmão e para a irmã. Perseverar firme. Deixa Deus te usar. Mas busca aprender a excelência do conhecimento de Cristo. Ouve as pregações, ouve de novo, tira a dúvida. Pega essa Bíblia, vai ler essa Bíblia. Ah, eu tenho dificuldade de ler. Ué, porque está lendo pouco. Quem lê muito não tem dificuldade de ler. Vocês sabiam disso? Quem tem dificuldade de ler é porque lê pouco. Vou repetir, deixa esse carro passar. Irmãos, quem tem dificuldade de ler é porque lê pouco. Quem lê muito bem. Viu, irmãos? Então leiam, busquem a Deus, que o Senhor Jesus tem muito para te dar. Tudo vem dele, irmãos. Pode crer nisso aí. Amém, irmãos?